Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nossa gratidão a Ti nesta manhã, pelo privilégio de estarmos reunidos para adorar aquele que é o Deus Todo-Poderoso e verdadeiro do universo. A Tua bênção, Senhor, sobre esta reunião. Clamamos pela presença do Espírito Santo para que nos conduza em entendimento a Tua vontade e a Tua verdade. Obrigado, Senhor, pelo chamado e a oportunidade que nos dás de, reunidos nesta manhã, oferecermos ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó a nossa adoração. Que o Senhor a aceite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos queridos, feliz sábado. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja contigo, com sua família. Estamos reunidos nesta manhã, como acabamos de mencionar na oração, por um motivo muito especial: reconhecer aquele que é o Deus da sua vida e da minha vida, e poder render a Ele um culto em adoração. Mas em especial nesta manhã também, nós estamos vindo da igreja do setor sul, chegamos aqui na igreja Comunidade Flamboyant, e eu sei que há no coração dos nossos irmãos e irmãs um misto, um desejo e de curiosidade também, de querer conhecer a família ministerial, que estará a partir de agora então sendo a família distrital aqui. A nossa gratidão à família ministerial que esteve aqui, pastor Forlan e família. Creio que os irmãos já sabem todas as situações. O pastor Forlan estará servindo como missionário do outro lado do mundo, para ser bem específico, na Ásia. E então uma nova família, um novo casal está sendo convidado. Eu quero convidá-los a virem à frente. Pastor Gilberto Tais e a irmã Patrícia Vilela. Pastor Gilberto é paranaense. A irmã Patrícia é pernambucana. Irmã Patrícia, ela trabalha para o NASP, no processo de educação à distância, como matriculadora. Eles estiveram por 13 anos servindo a igreja no Ceará. Mas há uma frase que é bem significativa para nós, e a gente entende bem: a obra é dinâmica. Foram 13 anos no Ceará, e agora começa uma jornada em Goiás, a terra da pamonha, amém? Ô, irmãos, que amém mais fraco, irmãos. Com essa pamonha que nós temos em Goiás, o amém tinha que tremer a estrutura. A terra da gueroba. Por que o amém da gueroba foi maior que o da pamonha? Eu não entendi, irmãos. Agora estou esperando do Pequi. Pastor, eu não preciso falar mais nada de Goiás. Já falei tudo. Irmãos, um pedido. Que esta família, este casal que está sendo apresentado nesta manhã, encontre um pedaço aí no seu coração para ter um espaço para eles. Que eles sejam amados, cuidados. E que o que eu disse há pouco eu quero repetir aqui também. E que eles pastoreiem a igreja. Por isso, abra a Bíblia comigo. No livro de Jeremias. Jeremias. Capítulo 3, versículo 15. Pastor Gilberto, o senhor viu ali que já colocaram o tempo, né? Aquele ali não é o tempo da apresentação, é o tempo até... Você já entendeu? Então eu tenho que ser bem econômico aqui. Jeremias capítulo 3, versículo 15, queridos. Abra a Bíblia comigo. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Meu querido amigo de ministério, estás recebendo um presente de Deus, uma comunidade, uma congregação, famílias, para serem conduzidas
a Nova Jerusalém. Nós sabemos que no exercício da função, irmã Patrícia, muitas são as situações, mas o meu pedido a vocês, sejam um casal ministerial, segundo o coração do Deus Todo-Poderoso. E ao cuidarem e apacentarem o rebanho do Senhor, que o Espírito Santo os guie em inteligência, em sabedoria, em paciência, em discernimento, para poderem sempre fazerem o melhor. O melhor. E eu digo mesmo à igreja, casal ministerial, congregação juntos, vivendo os ideais da fé, os ideais da palavra, e unidos até Jesus voltar. Amém? Amém. Eu quero convidar aqui a liderança, representada neste momento pelo ancianato da igreja, pela tesouraria e secretaria da igreja. Onde estão esses líderes? Eu quero convidá-los, por favor, queridos, venham aqui à frente. Por favor, venham aqui à frente. Vou convidar nosso casal ministerial a ficar ao centro e nós estaremos então ao lado de vocês aqui neste momento. Vou pedir para alguns líderes ficarem à direita, os outros aqui à minha esquerda, por favor, para que a foto fique bonita e proporcional, que o nosso fotógrafo já está ali posicionado, a postos. Olha, eu já percebi que os irmãos, pastor, vamos já cumprimentar aqui, e já está acontecendo, Deus seja louvado. Nós vamos aqui nesse momento orar. Vou pedir à igreja a permanecer assentada, em atitude de reverência como está, e nós vamos orar aqui à frente, e após a oração então, eu já vou pedir que alguém representante do ancianato e representando toda a igreja, já dê as primeiras palavras de boas-vindas ao casal ministerial que aqui está. Tudo bem? Pastor, quem será? Eu não sei, mas após a oração vocês saberão. Ok? Vamos orar, queridos? Querido Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã, esta igreja está recebendo um casal ministerial, chamado pelo Senhor, para serem os condutores, os dirigentes, aqueles que cuidarão da tua igreja, Senhor. Sobre eles suplicamos o derramamento do Espírito Santo, para que a tua graça, o teu entendimento, Senhor, possa conduzir as ações desta igreja. E acima de tudo, como povo de Deus, nos prepararmos para o breve encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Que esta igreja unida viva os ideais da fé. Que esta igreja unida avance cada dia para a honra e para a glória do Senhor. Por isso, Senhor, que nós clamamos e suplicamos que sejamos líderes segundo o teu coração. E que a tua graça esteja conosco. Hoje e sempre oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Renata, por favor. Essa é uma singela lembrança logo de momento. Sejam muito bem-vindos. Vamos, Lulu. Pastor Gilberto, irmã Patrícia, sejam muito bem-vindos. Tenho a certeza de que vocês serão muito bem acolhidos, assim como a minha família também foi há 2 anos atrás, tá? E que Deus possa lhe usar, pastor, no ministério, e conta com essa equipe, amém? Amém. Todos estamos dispostos a trabalhar, amém? Amém. Você ouviu o compromisso, pastor? Então, seja bem-vindo. Nós podemos fazer a foto oficial agora, por favor? Segundo a orientação, está tudo ok? Obrigado. Amigo, que Deus use. Bom dia.
Que a graça do bom Deus possa estar com todos nós nesta manhã. Só para eu ter uma noção, alguém aqui já me viu em algum lugar, nem que seja na internet? Ah, temos algumas pessoas. Prazer, viu? Para a gente é uma imensa alegria estar aqui, porque a maneira como as coisas aconteceram, nós tivemos a clara certeza de que foi por direção divina. Então, por isso nos dá muita segurança, muita segurança mesmo, de poder fazer parte desta família. A igreja é muito bonita, viu? Vocês estão de parabéns, né? E tem esse oásis aqui do... Só esse aqui que não é para cá, sim? Daqui. Sim. Muito bonito esse lugar. Eu já estou paquerando ali, né? Um bom lugar para correr, para caminhar, não? Então, vocês estão de parabéns, tá? Com o tempo a gente vai se conhecendo melhor e tudo mais. Eu fui avisado aqui que o tempo está muito curto. Bom, eu sou natural do Paraná, minha esposa é natural de Pernambuco, de Garanhuns, Pernambuco. Eu sou da cidade de Rolândia, Paraná. Mas confesso que, até o momento, o coração é mineiro. Amém, Já encontrei mineiro aqui. Pois o coração é mineiro porque praticamente eu cresci a vida toda ali naquela região ali de São Paulo, Campinas e sul de Minas, especialmente sul de Minas. Então a minha família mora em Minas, nas férias eu vou para Minas. Então, mas eu já percebi que a cultura aqui é semelhante à cultura mineira, não é não? Parece, pelo menos parece, viu? A pamonha com queijo é só em Minas. Eu achava que era só em Minas que tinha pamonha com queijo. Oi? Aqui Pastor, é porque é o seguinte, agora eu sou goiano desde criança. Concorda, irmã? Que é a primeira, viu? É o seguinte, eu não gosto de pequi, tá? Eu não gosto, mas Patrícia, minha esposa, ama pequi. No Ceará também tem pequi, mas lá para a região de Juazeiro, né? Então é isso, viu? É um prazer estar com vocês, tá bem? Deixa eu ver uma coisa. 11h38. Se for para terminar meio-dia, vou ter que trocar de mensagem. Posso passar um pouquinho do horário, sem problema? Vocês vão ter misericórdia de mim? Porque dizem que a primeira impressão é que fica, né? Mas é com a aval de vocês, hein? Tá bom? Ok, então vamos orar mais uma vez e vamos abrir a Bíblia. Querido e bom Deus, obrigado por tua bondade e por tua misericórdia. Que a tua palavra possa encontrar em nós guarida e nos ajudar a sair daqui com a certeza de que foi providencial a nossa presença aqui hoje. Nos abençoa, por favor. Todos nós, de acordo com as necessidades espirituais que temos. É para a tua honra, é para a tua glória que pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok. O tema para a mensagem será o lugar de encontro. Você sabia... Eu posso descer aqui? Posso? Eu só não posso ir para lá, né? Já me falaram que umas 8 pessoas caíram ali, não é? Eu não quero ser o 9º. Não quero, né? Você sabia que existe um lugar de encontro onde todos nós nos encontraremos antes de subir para o céu? Existe um ponto de encontro. E é esse o tema que eu quero abordar aqui com vocês agora. Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22.
No livro de Gênesis, nós vamos ler alguns textos. Aí eu preciso que você preste o máximo de atenção possível para você entender o final. Você vai entender o final de acordo com a sua compreensão do início da mensagem. A princípio, eu adianto para vocês que existe, na cultura linguística em nosso país, uma palavra ou uma ideia ou um pensamento, quando é importante na nossa cultura linguística, o que é feito? O que o escritor faz para chamar a atenção da pessoa para aquilo que está escrito? Na nossa cultura linguística, ele coloca em negrito, em caixa alta, em itálico, não é assim? Pois bem, na cultura semítica ou na língua hebraica, é um pouquinho diferente. Quando o autor, o escritor, quer chamar a nossa atenção para algo que é importante, eu vou até dizer, quando o Espírito Santo quer chamar, ou pretendeu chamar a nossa atenção para algo muito importante, na cultura linguística hebraica, a palavra, a ideia ou o pensamento se repetem. E é isso que vamos, então, enxergar aqui no texto que vamos ler. Tem uma palavra que se repete aqui com frequência, e ela se repete porque ela quer chamar a nossa atenção para algo muito, muito importante. No capítulo 22 de Gênesis, vocês conhecem a história de Abraão, quando Abraão recebe uma orientação divina. E Deus fala assim para Abraão: Abraão, eu quero que você vá à região do Moriá e leve seu filho para fazer o sacrifício. Quem era o sacrifício? Era Isaac, o próprio filho. E depois vou explicar por que era o próprio filho. Mas Abraão, ele estava numa região chamada Beersheba. De Beersheba até a região do Moriá, que é onde Deus designou para que Abraão fosse fazer o sacrifício, é mais ou menos cerca de 100 quilômetros, mais ou menos. Mas com uma diferença, naquele tempo não existia carro, não existia ônibus, não existia ar-condicionado, com a temperatura assim, em média de 50 graus, tá bom? Sim, 50 graus? Era a média, tanto é que os viajantes, eles saíam de madrugada, pegavam a estrada ou deserto, e por volta de 10, 11 da manhã, eles paravam para descansar e retornavam a viagem somente de madrugada novamente. E Abraão fez isso, tinha pontos estratégicos de parada. Então Abraão saiu de Beersheba até o monte, a região do Moriá. Eu já estive em Beersheba. Eu já fiz esse percurso de Beersheba até o Moriá, mas de ônibus com ar-condicionado. Essa região foi a região onde Abraão foi instruído por Deus, recebeu a visitação de Deus para que fizesse dessa forma. Verso 2: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra ou à região de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então veja, Deus disse: você vai para a região de Moriá. A região do Moriá já era conhecida, embora não tivesse muita habitação por lá, não tivesse muita gente, mas já era conhecida. E Abraão então preparou tudo e foi para essa região. No verso 3 diz assim, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para onde? Olha a palavra que aparece aí, que palavra é essa? O lugar. Esta é a palavra que se repetirá daqui para frente. Esta é a palavra que Deus quer chamar a nossa atenção. O lugar. Que lugar que era esse? Que lugar era esse? A região do Moriá, o Monte Moriá. O verso 4 diz assim, verso 3. Verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar, de longe. Aí o verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia.
Ó, guarda essa frase, que Deus lhe havia designado, que Deus havia preparado, ok? Essa frase também vai se repetir em algum momento, em algum outro lugar, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então Abraão estava em Beersheba, pegou a estrada, foi-se embora. No primeiro dia de viagem, nada. No segundo dia, não avistava. Já entrando no terceiro dia, ele já começou a avistar de longe a região do Moriá. E assim ele foi cumprindo, obedecendo a ordem divina. Nesse lugar, o cordeiro foi morto para substituir quem? Isaac. Por que Deus pediu Isaac? Porque Deus, a princípio, pediu o filho. Mãe, existe algo nessa terra que tenha mais valor para você do que um filho? Pai, existe alguma coisa que tenha mais valor do que um filho para você? Eu estou falando valor de vida. Valor de vida. Por isso que Deus pediu Isaac. Era o maior peso de vida para um pai, para uma mãe. Por isso Deus pediu. Mas vocês conhecem a história ao final dela. Vocês sabem que Deus não permitiu sacrificar Isaac, mas era importante para que Abraão entendesse uma coisa que a gente vai entender daqui a pouco. Ok? Então, nesse lugar, Abraão colocou o nome de o Senhor proverá. O monte é símbolo da provisão de Deus. Portanto, Abraão, movido pelo Espírito, faz uma profecia, que é neste monte que o Senhor proverá. Agora, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. 2 Crônicas, capítulo 3, e o verso 1. Em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, diz assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor, onde? Que fica onde? Olha aqui, sabia disso? Que a cidade de Jerusalém foi construída exatamente neste lugar? Que a cidade de Jerusalém foi edificada justamente no monte que Deus pediu que Abraão fizesse sacrifício? Perceberam? O texto continua dizendo que começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, que é o templo, o santuário de Deus, no Monte Moriá, onde o Senhor apareceu a quem? A Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na Eira de Ornã. Observe, embora o texto diga que foi Davi porque ele que estava à frente, mas é Deus quem havia designado para que Davi preparasse a Eira de Ornã. Então alguma coisa aconteceu na Eira de Ornã, mas aconteceu antes deste episódio, antes desse texto se cumprir, antes desse texto acontecer. E o que é exatamente que aconteceu na Eira de Ornã, o Jebuseu? 2 Samuel. Vamos descobrir em 2 Samuel, capítulo 24, verso 1, verso 10 e verso 25. O que aconteceu na Eira de Ornã, que é mencionado em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. O capítulo 24, verso 1, fala sobre a ira de Deus se acendendo contra os israelitas. Tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. O verso 10 diz: sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. O que aconteceu aqui, nessa história?
Deus havia dado uma ordem para Davi. Qual era a ordem? A ordem era para que ele não fizesse o recenseamento. Mas por influência de alguns, Davi acabou fazendo o recenseamento. E uma maldição caiu sobre o acampamento. Eu pergunto, por que Deus não queria que eles fizessem o levantamento? Por que motivo? Por que razão? Oi? Para eles não se engrandecerem. Isso mesmo, problema do coração humano. Problema do coração pecador. O coração humano se envaidece com muita facilidade, com poder, com riqueza, com prosperidade. Se você observar na história do povo de Israel, o povo de Israel sempre perdeu para ele mesmo. Sempre foi vencido por ele mesmo. Sempre que havia segurança, sempre que havia paz, sempre que havia prosperidade, eram as ocasiões em que o povo de Israel se perdia. E, consequentemente, atraíam maldição sobre eles mesmos. E eram derrotados pelos seus inimigos, mesmo inimigos mais fracos. Aqui não é diferente. Deus queria poupar Davi e o povo de Israel da arrogância, da soberba, que seria certamente a ruína deles. Se ele fizesse o recenseamento, eles poderiam sofrer a tentação, como de fato ocorreu, de achar, de acreditar que eles sempre venceram pela própria força deles, que eles sempre venceram pela própria sabedoria deles, que eles sempre venceram porque eles eram muito espertos, especialistas em guerra. Me lembro de uma história que eu li em um livro uma vez, de um rapaz que foi fazer um trajeto na mata e acabou se perdendo. E ele tentava encontrar a saída e não conseguia. E ele estava com muita fome e desgastado fisicamente. Então, ele fez uma oração sensata. Ele disse assim: Senhor, me ajuda a encontrar alimento, pelo menos para eu ter energia para continuar caminhando, para encontrar uma saída. Aí ele se levantou após a oração e andou mais ou menos 50 metros. Quando andou mais ou menos 50 metros, ele se deparou com um cacho de banana carregado e amarelinho, madurinho, tudo intacto. Ele comeu banana como nunca na vida, igual vocês comem pequi aqui. Comeu, mas comeu, e se empanturrou e colocou banana nos bolsos, para levar a banana para o trajeto. Mas de repente, na mente dele veio a seguinte ideia, porque ele olhou a posição onde ele estava comendo, onde ele estava orando, ele viu mais ou menos onde ele estava, que ele orou, e onde ele estava comendo banana. E ele parou e pensou assim: poxa, se eu tivesse andado mais 50 metros, eu não precisava nem ter feito a oração. Problemas do coração humano, que se envaidece com facilidade, que se perde por pouca coisa. E foi o que aconteceu com Israel. A maldição consumiu o acampamento. E quando a maldição consumiu o acampamento, Davi teve aquele peso de consciência. E ele pensou assim, ele falou, expressou isso para Deus e para o profeta: a culpa é minha. Não responsabilize o povo por uma escolha errada minha. Ele pediu perdão. E quando ele pediu perdão, sabe o que aconteceu? Deus ofereceu, colocou à disposição o perdão, mas disse o seguinte: Davi, você pode ser perdoado, a maldição pode cessar, mas só se você fizer uma coisa. O quê? Está vendo lá em cima, aquela eira de Ornã, aquele pedaço de terra lá em cima, acima da cidade dos Jebuseus? Sim. Você vai comprar aquela terra. Eu imagino talvez Davi afoito pensando assim: mas peraí, eu posso conquistar, eu posso entrar com o exército e acabou, é nosso. Porque Davi havia conquistado a cidade com exército, com derramamento de sangue, mas Deus disse: não, eu não quero que nenhum sangue humano seja derramado naquele monte. Você vai comprar essa terra, e um detalhe: você não vai pechinchar. Você não vai pagar mais em conta, você não vai pedir um desconto.
Você vai comprar e vai pagar o preço que é justo ser pago. E Davi foi lá e comprou a terra. E quando ele comprou a terra, a ordem era: agora você vai fazer um altar. E aqui neste altar você fará um sacrifício. Quando Davi levantou o altar e fez o sacrifício, a maldição cessou. Verso 25. Diz assim: edificou ali. Essa palavra ali é como se fosse a palavra lugar que nós vimos anteriormente. Edificou naquele lugar Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Que lugar era esse? Que lugar era esse? Sabe que lugar era? Olha aqui. Aqui é a eira, aqui é a cidade dos jebuseus. Lá em cima, a eira de Ornã, ou o Monte Moriá. Que mais? Que outro nome tem essa cidade na Bíblia? Que outro nome essa cidade tem? Lembra do rei e sacerdote Melquisedeque? Ele era rei e sacerdote em qual cidade? Salém. A cidade dos jebuseus era a cidade de Salém, e que mais tarde se tornaria Jerusalém. Foi aqui nessa cidade que Abraão andou dezenas de quilômetros para levar o quê? Os dízimos, as ofertas. No Monte Moriá, lá em cima, que Davi comprou, era ali que deveria também acontecer o quê? Que nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. O sacrifício diário. Foi ali naquele monte que o santuário foi construído. Foi ali naquele monte que Abraão levou seu filho para ser sacrificado. E que Deus trouxe a provisão do cordeiro. Foi naquele monte que Davi levantou o altar, fez o sacrifício e a maldição acabou. E foi naquele monte que Abraão também levou o dízimo e as ofertas. Olha que interessante, duas coisas que eram derramadas naquele monte: o sangue de Cristo, que vamos ver agora, e as nossas oferendas. Bom, está aqui mais uma outra imagem, para facilitar melhor a imagem, a visualização. Aqui embaixo a cidade dos jebuseus, lá em cima o Monte Moriá. Outra figura que também ilustra bem, é aqui. Mas por que esse lugar era tão importante? Por que esse lugar era tão importante? Evangelho de João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Verso 19 e verso 20. Evangelho de João, capítulo 4, verso 19 e verso 20. Diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Quando ela diz que os pais adoravam neste monte, ela está se referindo ao Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Por quê? É nesse monte que se deve adorar a Deus. Por causa do que está escrito em João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. E o verso 17 e o verso 18, que diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Por que esse monte era tão importante? Porque é neste mesmo monte onde Abraão levou o seu filho para ser sacrificado. Nesse mesmo monte onde Abraão levou seus dízimos para ser derramado. Nesse mesmo monte onde Davi comprou a eira de Ornã e levantou um altar de sacrifício. Nesse mesmo monte é o monte em que Jesus seria crucificado. No mesmo monte, na mesma região,
do Moriá, em que o santuário foi construído, nesse mesmo monte. Está aqui, essa foto aqui é do templo muçulmano que existe ali, e era exatamente aqui, nesse lugar, que o santuário estava edificado. Nesse mesmo lugar. Aqui o Muro das Lamentações, como vocês conhecem. Esse muro, logo acima dele, é onde ficava o santuário terrestre, que é ali é a região do Moriá, e o monte logo acima. Aqui uma das sepulturas que eles acreditam que talvez seja a sepultura onde Jesus foi sepultado. Está aqui ela. É uma proposta, é uma teoria possível. João 14, verso 1 e 2. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 e 2. Agora, deixam aberto também 2 Crônicas 3, verso 1, porque existe um paralelo entre 2 Crônicas 3, 1 e João 14, verso 1 e 2. Em João 14, verso 1 e 2, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Em 2 Crônicas 3, 1, diz assim, começou Salomão a edificar a casa do Senhor. Casa do Senhor. Depois diz que lugar que Davi tinha designado. Quando você volta para João capítulo 14, você encontra as mesmas expressões em João 14, que diz, vou preparar-vos lugar, ou seja, lugar que Deus havia designado. Quando João escreveu João 14, verso 1 e 2, provavelmente ele estava com a mente voltada em 2 Crônicas 3, verso 1. Provavelmente ele estava com a mente voltada em Gênesis capítulo 22, que nós lemos no início. Provavelmente ele estava com a mente voltada em 2 Samuel, com a experiência de Davi comprando a eira de Ornã e fazendo o sacrifício. Por isso, João 14, verso 1 e 2, não está se referindo especificamente ao santuário terrestre, mas ao santuário celestial e como uma referência direta ao próprio Jesus. Então, quando você diz na casa de meu pai, é na Canaã celestial. Na casa de meu pai há muitas moradas, é a cidade nova, a nova Jerusalém. Na casa de meu pai está se referindo ao lugar de glória que você estará presente um dia. Quando ele diz na casa de meu pai, ele está se referindo a ele mesmo, Jesus, o santuário vivo. No verso 3 ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei você, para que onde eu estou estejais também. Em outras palavras, é Deus dizendo o seguinte, é Deus fazendo uma convocação. Assim como ele pediu para Abraão pegar o seu filho e ir para a região do Moriá, fazer o sacrifício, é como se Deus hoje estivesse dizendo para você também, a exemplo de Abraão, pegue o seu filho e vá para a região do Moriá. Por que o filho? Porque não tem nada de maior valor de vida do que o próprio filho. Em outras palavras, é como se ele quisesse dizer que é para você levar você mesmo para o altar. O chamado de Deus nesta manhã é para que você entre na estrada do deserto da vida e leve você para o altar de sacrifício. O mesmo chamado que Deus fez para Abraão é o mesmo chamado que Deus faz para todos nós hoje. A diferença é que você não precisa ir lá no monte físico, porque ele já veio até nós através de Cristo. Ele já está entre nós através de Cristo. Ele já pode viver em nós, como disse Paulo, através de Cristo, através de você. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É um chamado, é um convite para você se oferecer no mesmo altar de sacrifício. No mesmo
Altar. A expressão casa de meu pai, casa do Senhor, santuário, elas se repetem na Bíblia mais de 400 vezes. E todas elas se referem a Cristo como santuário vivo. Se refere às glórias eternas. Deixa eu passar aqui. Não é apenas o lugar onde o cordeiro seria provido para Isaac. Não era apenas o lugar onde Davi e o povo fizeram o holocausto, onde Jerusalém seria edificada, onde o santuário seria construído, onde Jesus seria crucificado. Sabe por quê? Tem mais? Tem. Segundo a tradição judaica, Adão, Abel e Noé também fizeram sacrifício no mesmo monte. Tanto Adão, quanto Abel, quanto Noé, eles também estiveram no monte, eles também fizeram sacrifício, eles também se derramaram no altar de Deus, no Monte Moriá. Mas não para por aí, sabe por quê? Está aqui, eu já mencionei, mas segundo a tradição judaico-cristã, era no Monte Moriá que provavelmente estava a cidade de Salém, onde Melquisedeque fez sacrifícios, onde Abraão levou os dízimos e as ofertas. Está aqui o que eu já mostrei para vocês, lá em cima o Monte Moriá. Mas não era apenas o lugar onde Adão, Abel e Noé fizeram o sacrifício, onde Melquisedeque ofereceu sacrifícios e Abraão levou os dízimos, onde o cordeiro seria provido para Isaac, onde Davi e o povo fizeram holocaustos, onde Jerusalém seria edificada, onde o santuário seria construído, onde Jesus seria crucificado. Não é apenas isso, tem mais coisa. Espera aí, quer dizer que ainda tem mais coisa que vai acontecer nesse monte? Sim, e está para o futuro. Sabe o que é que vai acontecer nesse monte? Em breve. Nós não vamos ler o texto por conta do tempo, mas eu vou explicar para vocês o que o texto diz. Tanto Zacarias quanto Apocalipse capítulo 21 diz o seguinte, que após o milênio, o povo de Deus vai descer, não é? Para um monte. Que monte é esse? Que monte é esse? Monte das Oliveiras. Aí vocês não erraram não, porque o Monte das Oliveiras fica na região do Moriá. Após o milênio, o povo de Deus descerá com Cristo. E a cidade santa descerá. E a cidade santa vai se estabelecer em qual monte? Em qual região? Do Moriá. A cidade santa colocará os seus fundamentos na região do Moriá. Está aqui uma foto que foi tirada ali do Monte das Oliveiras. Bem à frente, o Monte Moriá. A região do Moriá. É nesse local que a cidade santa se estabelecerá. É nesse local que os fundamentos da cidade prometida se estabelecerá. Por quê? Porque todos os que passarem pela cruz, ou seja, pelo Monte Moriá, entrarão pelas portas da cidade santa. Em outras palavras, a cidade santa vai descer, vai se estabelecer ali, e aí, o caminho de entrada para a nova cidade, para a cidade santa, será pelo Monte Moriá, ou seja, só entrarão na cidade aqueles que, a exemplo de Abraão, colocaram os seus pés no Monte Santo. A exemplo de Abraão, se colocaram como sacrifício vivo diante do altar de Deus no Monte Santo. Vejam o que diz a Bíblia, Salmo 24 diz, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Quem subirá nesse monte, nesse dia, quando a cidade santa descer? Quem colocará os seus pés antes de entrar na cidade santa? Em Salmo 24, verso 7, diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Abri as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória, a sua honra. E ali haverá uma estrada, um caminho que começa com o Monte Moriá e termina entrando na cidade amada, que se chamará o Caminho Santo. O mundo não passará por ele. O povo santo de Deus colocará os seus pés no Monte Santo, caminhará pela entrada santa até a cidade santa. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar
Na cidade, pelas portas. Pelas portas. Eu termino dizendo o seguinte: se Deus e a sua vontade forem prioridades na sua vida, você será prioridade na vida de Deus. Eu sei que a vida não é fácil. Eu sei que tem dias que dá vontade de chutar o balde. Eu sei que a vida às vezes é muito hostil. Mas a pergunta que eu preciso fazer diante de toda essa tribulação da vida é: vale a pena? Você acha que vale a pena permanecer firme? Vale a pena manter o foco? Vale a pena lutar? Vale a pena perseverar? Quando João escreveu: aqui está a paciência dos santos, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, essa visão é uma visão dos remidos. E ele diz: aqui está a perseverança dos santos. Em outras palavras, eles só estão aqui no céu porque na terra eles foram perseverantes. E ser perseverante significa que não foi fácil. Ser perseverante significa que não foi difícil, que foi difícil. Guarda no coração o que eu vou dizer. E você vai ouvir eu repetir isso muitas vezes. Se nada nessa vida der certo, se tudo der errado, se tudo der errado, se nada nesta vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Porque é a única coisa que importa. Você sabe disso. É ser humano falando para ser humano. É gente que sofre falando com gente que sofre. É gente que tem lutas falando para gente que tem luta. Não é frase de efeito, você sabe disso. O Espírito de Deus não precisa de frase de efeito, só precisa de consciência. Consciência. A única coisa que importa nessa terra, gente, a única coisa que importa é manter os olhos na eternidade e a paixão no coração de desejo de estar lá. Se nada nessa vida der certo, mas você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Fique firme. E o Senhor da glória receberá você em glória. Você acredita nisso? Acredita nisso? É isso que está no seu coração? Teremos uma música agora? Não? Teremos a oração? Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir para Ele continuar lutando com a gente. Vamos continuar pedindo a misericórdia, o perdão, a presença dEle cada momento de nossa vida. Vamos nos derramar no altar novamente nesta manhã. Querido e bom Deus, obrigado, 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 1 milhão de vezes obrigado por nunca ter desistido da gente, por nunca ter virado as costas, por nunca ter pego este planeta e jogado eles nos confins do universo. Obrigado, Senhor, pela paciência que o Senhor tem com a gente. Obrigado pela perseverança que o Senhor tem com a gente. Ó Deus querido, eu sei que a gente dá trabalho. Nós sabemos que nós damos trabalho, mas, por favor, Senhor, continue tendo paciência com a gente. Continue lutando com o nosso coração. Continue nos ajudando a perceber a beleza da eternidade. Nos ajuda, Senhor, a não desgarrar de tudo aquilo que é eterno. Salva a nossa família, salva os nossos filhos,
Derrama teu Espírito sobre nós todos os dias. É o que nós suplicamos, sempre agradecido no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. E um bom restante de sábado.